Olá, iremos dar início ao nosso trabalho da disciplina de Legislação e Regulamentação Ambiental, cujo tema do trabalho é Aquicultura para fins de recomposição ambiental. Iremos apresentar aqui uma das mais importantes espécies nativas da Amazônia, o pirarucu, Arapaima gigas. É um peixe encontrado geralmente na bacia amazônica, mais especificamente nas águas calmas de sua várzea. A família a qual o pirarucu pertence é muito antiga, existindo sem modificações há mais de 100 milhões de anos. O pirarucu, embora extremamente resistente às adversidades do meio ambiente, é muito vulnerável à ação dos pescadores. Além desse fato, existem predadores naturais também, principalmente quando da época da desova. Assim, a preferência pelo pirarucu é pela sua qualidade e seu grande potencial comercial e pelo fato de estar ameaçado de extinção em algumas regiões do Brasil. De acordo com a Lei de 11.959, de 29 de junho de 2009, que classifica a aquicultura como recomposição ambiental, então encontramos as inúmeras vantagens apresentadas pelo pirarucu que justificam um esforço de iniciação à domesticação da espécie. Um outro fator é pela recomposição, que é uma ameaça de extinção, como acima citado. E a exemplo do aspecto zootécnico de produção, podemos citar um rápido crescimento, conversão boa de alimentação, competitividade de preço com outras espécies e possibilidade de exportação quando a cadeia estiver estabelecida. E nesse sentido podemos citar ainda certas questões ambientais, como as relacionadas à redução de estoque de pirarucus silvestres. Por esse motivo, os produtores têm demonstrado mais interesse pela produção do pirarucu em cativeiro. E como exemplo, acontece um dos grandes esforços para evitar a espécie desaparecer foi a implantação de projetos que ocorreu no Acre, o governo do Acre juntamente com a WWF Brasil. O projeto consiste em treinar e capacitar pescadores para o manejo de pirarucu de forma ambientalmente adequada, assegurando a sobrevivência da espécie e a viabilidade econômica da atividade. Então, nosso trabalho irá dar continuidade apresentando todo o processo de produção do pirarucu. Continuidade à fala do nosso colega, a transmissão de patógenos e forma de precaução. A transmissão vertical de patógenos se dá dos pais para a prole, por meio de gametas ováceos espermatozoides. A transmissão horizontal acontece com a transferência de patógenos pelo contato entre um peixe doente e outro sadio. É possível realizar uma avaliação dos animais ao longo do ciclo produtivo dentro ou fora da água. Por meio de observação visual, analisando os sinais clínicos indicativos de doenças, no momento do manejo, é preciso investigar criteriosamente as seguintes áreas. Bem aqui a gente observa a imagem da cabeça do pirarucu, uma mancha bem vermelha, que é a presença de lesões, de cisto ou úlceras. E mais embaixo, uma outra imagem, que é a nadadeira da espécie, alterações na base da nadadeira, que é essa manchinha bem vermelhinha, bem de baixo, bem na base da nadadeira. Hábitos alimentares do pirarucu. O pirarucu apresenta o hábito alimentar carnívoro. Ele alimenta-se preferencialmente de itens de origem animal. Quando jovem, sua dieta natural é composta basicamente por invertebrados aquáticos, como insetos, moluscos e crustáceos. Uma vez o adulto, entanto, alimenta-se exclusivamente de peixe. Aí bem aqui a gente observa uma imagem do pirarucu já grande, pronta para se alimentar de uma espécie ou uma ração, né? O seu estômago é musculoso, distensível e capaz de armazenar grandes volumes de alimento, o que sugere que o pirarucu se beneficia de uma baixa frequência alimentar. No cultivo, o alimento é recomendável diariamente para a espécie,
a bola também pode ser a bola de ração, que pode ser feita somente com visão de espécies e o ajuste entre medidas de alimentar de acordo com a boca da espécie. Em seguida, vamos apresentar aqui os detalhes da confecção dessa bola. Aí ela é feita com a ração, os peixes moídos, mistura todos aqueles ingredientes de acordo com a espécie no local, né? As formações de casais. Atualmente existe estratégia de formação de casais em piscicultura de pirarucu. A maturidade sexual do pirarucu acontece quando os peixes têm entre 4 a 5 anos. Os relatos que mostram que colocam juntos em cativeiro, que produzem somente após 6 anos. É importante compreender que existem diversos fatores que contribuem para a aceleração dos relatos da maturação sexual. Aí bem aqui a gente consegue observar uma foto do pirarucu. Aí bem aqui nessa primeira imagem a gente vê a fêmea e o macho, né, se cruzam, né? E logo em seguida a gente vê uma outra imagem com 3 espécies, né? Aí a fêmea entra em meio e os 2 machos querendo, só que ela vai decidir qual macho ela vai se reproduzir. Bem, dando prosseguimento, eu vou falar sobre a sexagem do pirarucu. Nas estações de piscicultura, uma pergunta que é bastante frequente é como reconhecer o sexo dos reprodutores. Então, esse reconhecimento, ele é fundamental por diversos aspectos do manejo reprodutivo. Primeiro deles é a manutenção do número adequado de reprodutores na propriedade. Então, os piscicultores, eles costumam manter muitos animais nos plantéis de reprodução de pirarucu, prática muitas vezes relacionada à maior probabilidade de assim ter um número suficiente de machos e fêmeas no criadouro. Então, as estratégias para a constituição de casais, elas também são influenciadas pela sexagem dos peixes, uma vez que o uso mais eficiente do plantel, ele vai depender da determinação do sexo dos indivíduos criados. Então, dessa forma, a demanda por tecnologias que resolvam esse problema é crescente no setor produtivo. E atualmente existem alguns métodos disponíveis para realizar a sexagem de reprodutores de pirarucu e alguns deles ainda em fase experimental. Então, o método de sexagem mais utilizado atualmente pelos produtores é na observação da diferença de padrão de coloração entre machos e fêmeas. Porém, este padrão ele pode variar e ele é influenciado por vários fatores. Eu vou citar alguns deles aqui, né, que é como a variação hormonal, a idade do animal, a variação de coloração vermelha e variação de indivíduos de diferentes regiões. Vale lembrar também que esse método ele não tem plena eficácia, ele é um método empírico, né? Então, já o método utilizando endoscópios modernos, eles conseguiram entender a morfologia urogenital de fêmeas de pirarucu e isso foi muito fundamental, né? Viabilizou a técnica de canulação para a espécie. Então, com essa técnica, hoje é possível não só identificar a do pirarucu como a canulação, como também determinar a condição reprodutiva das fêmeas. Eu vou acrescentar também, falando sobre o manejo genético de reprodutores, e antes disso, eu vou lembrar também que o técnico e o produtor, eles devem ter conhecimento de que as informações genéticas, elas serão muito úteis para a obtenção de ganhos efetivos na produção, certo?
Assim, eu vou citar, para finalizar a minha fala, algumas recomendações importantes, como entender a necessidade do manejo genético dentro da criação do pirarucu, conhecer os métodos utilizados para ter sucesso no manejo genético, aprender os impactos de consanguinidade e da heterose dentro do plantel e também dizer que este organismo ele está em consonância com os princípios do desenvolvimento sustentável, Dando sendo continuidade muito ao nosso promissor. trabalho, agora eu vou falar um pouco sobre a levinagem do pirarucu. A identificação da presença de ovos ou larvas de pirarucu nos viveiros e barragens é um processo muito difícil e deve ser observado o comportamento dos reprodutores. Por isso, em geral, a levinagem do pirarucu já se inicia com os alevinos, fazendo assim a captura ao subirem à superfície para respirar. A identificação da desova pode ser observada no comportamento das fêmeas de pirarucu, como os peixes andarem lado a lado, comportamento de luta, diminuição na alimentação, sedimentos em suspensão na água, animais parados. Acompanhando essas práticas, pode-se perceber a desovas antes das eclosões das larvas, quando os ovos ainda estão no ninho. No entanto, os alevinos só podem ser observados cerca de 7 a 9 dias após a eclosão. Logo em seguida da captura, os alevinos são levados para essa espécie de estrutura, onde são colocados até sua fase de juvenis. Considerando que os alevinos são facilmente predados por aves, então é feita essa estrutura coberta e protegida com telas. A fase de alevinagem é considerada um dos momentos mais críticos na produção de pirarucu, pois as rações secas são gradativamente introduzidas na alimentação, já que nessa fase os animais se alimentam de zooplâncton. Porém, quando esses animais são para repovoamento de habitats naturais, não deve ser feita a introdução de ração, já que em meio natural esses peixes não vão poder comer a ração, ou melhor dizendo, não vão poder encontrar essa ração. A coleta do zooplâncton deve ser realizada preferencialmente em um viveiro previamente preparado e adubado, ou em um criadouro com uma alta produtividade primária. A recria do pirarucu compreende com o tamanho de 10 a 15 centímetros, de 10 a 20 gramas, ou a 40 a 50 centímetros, com 500 gramas a 1 quilo. Essa fase dura cerca de 100 dias e logo em seguida já pode fazer a soltura nos ambientes naturais em que serão introduzidas essa espécie. E para concluir o trabalho, o repovoamento de espécies ameaçadas é amparada pelo projeto de lei dos 2497/19, que diz o seguinte: inclui entre as competências do poder público contido na Política Nacional de Desenvolvimento de Alevinos, embriões de peixes, em águas interiores e continentais, utilizando de espécies apropriadas para cada região e ambiente. Então, esse projeto de lei altera a Lei 11.959/09. Então, por isso, é muito importante respeitar o período de defesa das espécies para a reprodução e, assim, repor ou renovar os estoques. E também conscientizar as pessoas para que façam a pesca de espécies de tamanhos considerados ideais. Então, esse foi o nosso trabalho. Muito Para obrigado a finalizar a todos. nossa apresentação, temos aqui a nossa convidada, a engenheira senhora Cesarina, que irá dar o fechamento sobre ambientalização em projeto de aquicultura em uma região no interior de Monte Alegre, onde ela irá fazer a análise técnica sobre a área a qual nós lhe enviamos as imagens. Então, estas aqui são as imagens e qual a dona Cesarina irá dar o seu fechamento, a sua contribuição para com o nosso trabalho.
Eu sou Cesarina Carvalho, engenheira florestal da empresa Ligno Soluções Ambientais. Vamos falar de aquicultura como alternativa para a recomposição ambiental. Avaliando as imagens enviadas pelo grupo do Sr. Clisberto e após ouvir suas argumentações, faz-se necessário fazermos algumas ponderações importantes. Vamos a algumas recomendações que nossa equipe acha necessário que sejam feitas. A primeira delas é a análise do solo, para saber se esse solo precisa ou não de correção. A segunda coisa é a análise da qualidade da água, para saber que tipo de água está sendo utilizada para a criação dos peixes nos tanques. Uma outra recomendação necessária é que se faz urgente reflorestar as margens dos tanques, principalmente se na propriedade tiver nascente de água, ou seja, dentre as ponderações podemos citar a presença apenas de gramínea às margens dos tanques. Uma outra coisa que também podemos observar foi a declividade da propriedade, lembrando que os tanques estão justamente na parte baixa do terreno. Uma outra ponderação necessária é a ausência de vegetação arbórea, porque isso aumenta a temperatura do ambiente, logo pode possibilitar baixo teor de nutrientes no solo. Uma outra coisa que também a gente pôde observar e gostaria aqui de enfatizar é a compactação do solo por pisoteio de animais.